Nós temos que retroceder lá no início de toda a criação, na primeira família que Deus criou. E a primeira família que Deus criou foi justamente a família de Adão, que enfrentou uma crise gravíssima. E a crise não surgiu com o marido e a mulher, com Adão e Eva. A crise surgiu com filhos. Eu creio que, se não todos, mas a grande maioria, conhecem o relato bíblico da criação e da queda do homem. E justamente quando Caim tirou a vida do seu irmão Abel. Imagine a situação que estava o homem na presença de Deus. O homem estava corrompido, tinha sido expulso do jardim. O homem já não tinha mais a imagem de Deus, porque o homem, quando ele concebeu filhos, Adão e Eva, eles já estavam expulsos do jardim. E a palavra de Deus, no capítulo 5 de Gênesis, ele começa a mostrar a descendência de Adão, e mostra que Adão, depois de ser expulso do paraíso, teve filhos, conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Imagem qual? Imagem de um homem pecador que tinha sido expulso da convivência com o Criador. E nós herdamos essa imagem desse homem corrompido, desse homem que negou a Cristo. E como consequência dessa negação, os seus filhos acabaram um tirando a vida do outro. Por que tudo isso? Porque quando a gente tira o centro da nossa vida, quando a gente esquece quem é o alvo, que é Cristo nosso alvo, nós perdemos o rumo, perdemos o foco, não sabemos mais para onde ir, perdemos a sensibilidade do que é certo e do que é errado, acabamos esquecendo o que é prioridade e trocamos o que é prioridade por muitas vezes pelo que é cômodo, pelo que é prático. E Adão enfrentou essa crise, o ciúme, a inveja, aquele sentimento distorcido, fez com que Caim tirasse a vida de seu irmão. E muitas vezes nós agimos assim, por causa da nossa incredulidade, talvez por causa do ciúme, da inveja, ou sentimentos que nós guardamos no nosso coração, nós tiramos a vida de nossos irmãos. Como assim? Eu não matei ninguém? Nossas palavras ofendem. As nossas palavras são como uma flecha lançada, não volta mais, ela vai achar um alvo. Como Deus não se agradou da oferta de Caim e sim de Abel, qual foi o melhor jeito? Vou tirar a vida do meu irmão. E muitas vezes Deus não tem se agradado com as tuas atitudes. Aí você fala, eu vou, mas vou levar mais uma meia dúzia junto. Atitudes que nos condenam, atitudes que nos levam a pecar. Como você poderá ter uma família estruturada se você não tem uma vida digna com Deus? No domingo passado foi falado sobre o amor, e o amor é a fonte principal da comunhão com Deus, porque Deus nos amou primeiro. Como Ele nos amou primeiro, nós temos que aprender a amar. Nós vemos também na família de Jacó, houve um sério problema de relacionamento, e a família que não tem problema, ainda tem muito problema, porque quando as coisas parecem estar muito bem, é sinal que nada está bem, porque muitas vezes nós escondemos as situações, tirando o foco e acabamos perdendo a credibilidade como pai, como mãe, como filhos, porque nós estamos desviando o foco. Quando nós olhamos para a família de Jacó, Jacó foi um objeto de inveja com seu irmão. Alguém lembra quem era o irmão de Jacó? Esaú. E o que a Bíblia fala quando nasceram os dois? O que aconteceu no nascimento? Alguém lembra?
Eu não ouvi. Quem estava agarrado no calcanhar de quem? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, sim, mas quem estava agarrado no calcanhar de quem? Jacó e Esaú. Sim, mas Esaú estava agarrado no calcanhar de Jacó. Né? Então, quando a gente vê o ciúme, ao contrário, Jacó no calcanhar de Esaú, né? Então vocês viram uma pegadinha, tá? Então, quando a gente vê muitas vezes o ciúme faz com que você perca tudo, e nós vemos a consequência da vida de Jacó e Esaú, né? Chegou um momento, né, que ele perdeu o direito, ou vendeu o seu direito de primeiro filho. Muitas vezes na nossa caminhada também nós abrimos mão do direito de filho de Deus pelas coisas que o mundo nos oferece. Abrimos mão da prioridade que Deus é na nossa vida, na nossa família, por muitas coisas profanas que o mundo nos oferece, que parece no momento que é legal, mas acaba nos levando para caminho de morte. Quando a gente também vê na vida de José, né? José também foi um homem motivo de inveja dos seus irmãos, porque era o preferido do pai, tanto que seus irmãos venderam ele como escravo. Mas no final, né? No final de todas as situações, nós vemos Deus transformando toda a desgraça em bênção na nossa caminhada. José foi recompensado, se tornou governador e pôde ajudar toda a sua família. Quando a gente vê também a família de Abraão, uma família corrompida por uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa e essa família se perdeu por causa da promessa de Deus. Parece estranho, né? Justamente sobre isso. Por não aprender a respeitar o tempo do Senhor. Sara, não essa que está aqui, né? Mas Sara, mulher de Abraão, deu um jeitinho. Quando Deus prometeu que na velhice ela daria um filho a Abraão. O que aconteceu? O que aconteceu? Justamente ela procurou a sua serva para que fosse e deitasse com seu esposo e desse um filho, porque ela era uma mulher velha e nunca conseguiu ter um filho. E hoje existe, né, guerra ainda por causa dessa descendência, justamente consequência do pecado, por não saber esperar o tempo de Deus. Quantas vezes Deus tem prometido alguma coisa e você acha que Deus precisa da tua ajuda, e você vai e quer fazer conforme a tua vontade e acaba padecendo e padecendo muito. E o que aconteceu? Aí chegou um momento que Sara teve ciúme da sua serva e mandou: olha, pega teu filho Ismael e vai embora, você não tem mais direito. Mas a hora que Deus quis, Ele fez com que Sara pudesse ter um filho e desse a Abraão. E esse filho é o pai de muitas nações. Quando a gente lembra também de Ana, a Bíblia fala que Ana era uma mulher muito triste, porque a sua cunhada Penina, ela sempre estava falando para Ana: para que você serve? Se a mulher naquela época servia apenas para ter filhos, e Ana não podia ter filho. E o que Ana fez? Ela orou e pediu para Deus: Senhor, dá-me um filho. E o que Deus fez? Uma mulher de ventre seco, Deus fez com que ela pudesse ter um filho. E esse filho foi consagrado a Deus. Esse filho foi Samuel. Nós vemos Deus transformando nas famílias, né? Famílias que venceram conflitos por causa da promessa de Deus, porque confiaram na promessa de Deus. Ana confiou e recebeu. Adão pecou e perdeu a comunhão com Deus. Então, quando a gente começa a ver o que faltava para algumas dessas famílias, ter a sua base firmada na rocha. Então, a primeira família que eu quero usar como modelo é justamente essa família firmada
na rocha. Em Mateus 7, no versículo 24, a palavra diz: edificou a sua casa sobre a rocha. O que Deus está falando sobre essa edificação de casa sobre a rocha? É justamente aqui o primeiro modelo da família. Quando a gente olha lá em Lucas, nesse mesmo contexto, ele diz que o homem cavou, né, fez um buraco para poder fazer o alicerce na rocha. Precisamos nós, como homens, ter atitudes para ser abençoados. Deus nos colocou, nós como homens, como sacerdotes do nosso lar. O homem foi criado para dominar. O homem não foi criado para amar. Parece que é estranho, né? Mas é a palavra de Deus, né? Quando Deus criou o homem, Ele falou: e domine sobre todas as coisas. Para dominar. E quando Deus criou a mulher, Ele já criou a mulher para amar. Criarei alguém que esteja ao teu lado, que seja companheiro. Por isso que a Bíblia relata mandando o homem: ame a tua esposa como Deus amou a igreja, dando a vida por ela. Mas a gente não vê a Bíblia falando para a mulher, né? Você tem que amar a tua esposa, porque a mulher já foi criada para amar. E nós, como homens, temos que aprender. Para você ser o líder da tua casa, você tem que aprender a amar quem Deus te deu, quem Deus colocou do teu lado. Para você ter uma casa edificada na rocha, você tem que aprender a amar quem Deus colocou do teu lado. Muitas vezes existem esses confrontos porque nós esquecemos quem é ou que a família é um projeto de Deus. Tanto que o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia, justamente no casamento, onde ele abençoou e transformou água em vinho. Naquela época, você deixar faltar vinho numa cerimônia era muito vergonhoso para a pessoa que estava recebendo. Imagine a situação daquele homem casando sua filha ou seu filho e faltou, chegou um momento que faltou vinho. Aí a mãe de Jesus, Maria, estava ali e falou: olha, acabou o vinho. E Jesus falou: o que eu tenho a ver com isso? Eu sou apenas um convidado. Mas como ela conhecia o seu filho, como ela conhecia o caráter do seu filho, ela vai falar para o anfitrião: faça tudo conforme ele pedir. Ela conhecia. E nós, como pai, nós temos que ter essa sensibilidade, nós temos que conhecer nossos filhos. Nós temos que olhar para nossos filhos e temos que saber o que eles querem. Mas muitas vezes nós, como sacerdotes, achamos que a função da nossa esposa é educar o nosso filho, né? É estar cuidando do nosso filho em casa, e nós não, nós temos que prover. E acabamos deixando a responsabilidade que Deus deu para nós, como homens, para a nossa esposa. Não que ela não tenha responsabilidade, tem, de igual modo, mas nós temos a nossa responsabilidade como homens. Se você está sendo negligente, alguém vai mandar para você, mas você vai estar em pecado na presença de Deus, porque você não está cumprindo o que Deus te delegou como função. É forte? Não, é simplesmente a palavra de Deus. É verdade, é a verdade. Então nós temos, por isso que a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos nós, como homens, tomar a nossa atitude. Nós somos responsáveis pela edificação da nossa casa na rocha. A função de trazer nossos filhos para a igreja é nossa como pais, como pai, como mãe. Ah não, eu vou mandar meu filho lá e eles vão educar. Vou mandar na escola lá e eles vão educar. Não, é a nossa função. Nós não podemos estar delegando o que é de nosso direito.
né? Só que hoje está normal, vamos terciarizar, né? Vamos terciarizar o cuidado dos nossos filhos para a escola, para a igreja. É muito mais fácil. Mas é isso que Deus quer? Como que nossos filhos vão cumprir, né, aquele mandamento? O primeiro mandamento com promessa é: filhos, honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Como que nossos filhos vão nos honrar se nós não estamos dando o exemplo? Se nós não honramos a Deus? Se eu, como pai, não estou honrando a mãe, se a mãe, como mãe, não está honrando o pai, nossas atitudes é o nosso dever. Se você não edificar a tua casa, em vão trabalham os que edificam. É nossa responsabilidade. Nós, como pais, temos que estar apegados com Deus. Mas se você não está bem com Deus, tudo isso não vai estar bem. Mas quando você está bem com Deus, quando a tua vida está fluindo, com certeza todas essas coisas vão estar fluindo. Você vai estar bem com Deus, você vai estar bem com você mesmo, você vai estar bem com tua esposa, com teus filhos. A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor, né? Então, os nossos filhos têm que ser honrados por nós. Não adianta todo mundo gostar de nossos filhos se você não gostar deles. Não adianta todo mundo achar, né? Hoje até nós falamos no estudo pela manhã justamente sobre isso, né? É dever nosso, é a nossa obrigação, é o nosso direito. Se Deus está nos delegando, vamos ser obedientes. Então, para a nossa família ter qualidades da rocha, né, de estar firmada na rocha, nós precisamos colocar Cristo como centro. O que você tem colocado como centro das decisões da tua vida? Para onde que você tem olhado dia após dia? Será que você tem olhado para Deus e pedido para que Ele, como centro da tua vida, possa estar te dando livramento de conflitos, de crises, de perturbações? Como é bom você ter a tua casa, a tua família juntamente com você. Como é bom você ter a tua família na igreja com você. Como é triste. Muitas vezes você está aqui e você nem sabe onde está teu filho. Ou o teu filho está aqui e nem sabe onde está o pai ou a mãe. É dever de cada um de nós zelar pela nossa família, zelar pela nossa casa. Por que muitos casamentos acabam, famílias não duram, né? Ou não resistem? É justamente porque nós não estamos firmados sobre essa rocha que é Cristo. Todo casamento firmado na rocha que é Cristo, esse pode bater nos ventos, mas eles não vão desmoronar. Pode até parecer alguma rachadura, mas não vão desmoronar, porque Deus está ali para trancar todas essas brechas. É isso que nós precisamos, né? Nós precisamos viver essa grandeza de Cristo na nossa vida. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, nos versículos 3 e 4, né? A palavra fala da grandeza de Deus, ou da grandeza de Deus, que é o nosso Senhor. E ele também fala que Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Deus é essa rocha perfeita. E Jesus é chamado como pedra angular. A pedra que muitos rejeitaram. A rocha que muitos rejeitaram. Deus tem um propósito. O projeto de Deus é com a família. E o mundo está pregando hoje contra a família. O mundo está pregando que tudo é normal. Homem com homem, mulher com mulher. É normal.
Quando Deus criou o homem, Ele disse: vamos criar macho e fêmea. Mas o mundo prega que isso é normal, pregando a destruição da família. Como que 2 homens vão conseguir gerar um filho? Ou 2 mulheres vão conseguir gerar um filho? Deixe 2 homens 5 anos numa ilha deserta. Volte lá e vamos ver quantos tem. Deixe um casal. Volte lá daqui 5 anos. No mínimo 4 filhos vai ter, né? Numa ilha deserta não tem o que fazer, né? Mas é a realidade. Só que o mundo está corrompido, está trocando o que é certo pelo que é errado. O que é certo não é mais normal. A família é o projeto de Deus. E justamente Satanás está tentando destruir o projeto de Deus. E quantas vezes nós estamos ajudando? Quantas vezes com nossas atitudes nós estamos dando o aval lá, né? O contrato de Satanás. Quero destruir a família. Temos que ter atitude. Hoje no estudo até o João falou de manhã, né? Posso contar uma piadinha? Pode, né? Eu falei que nós temos que tomar uma posição. Aí ele falou: olha, pastor, tinha Deus do lado do muro, uma pessoa em cima do muro e Satanás do outro lado, né? Aí Deus estava chamando as pessoas e perguntou para Satanás: e você está quieto e não está fazendo nada? Satanás falou para Deus: é que o muro é meu, né? Então por quem está em cima do muro? É de Satanás, porque não escolheu estar no lado de Deus. Nós temos como pais, como líderes, como família, temos a obrigação de criar nossos filhos no caminho de Deus. Deuteronômio, no capítulo 6, ele fala, né? Para a gente, nós cantamos, né? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, né? Aí Deuteronômio, capítulo 6, fala sobre isso, né? Andando pelo caminho, quando você vai dormir, mantenha a palavra viva, ensine a criança. Como que você vai ensinar se você não vive naquele caminho? Se você não tem isso na tua vida? Como que eu vou ensinar algo que eu não vivo? Mas muitas vezes a gente tem uma desculpa, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí o Anderson diz, né? A palavra edifica, mas o exemplo arrasta. É isso que acontece. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo para nossas famílias. Se você não for o exemplo para a tua família, né, ensina-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. É promessa de Deus. Precisa da nossa ação como homem. Ainda no capítulo 7, no versículo 25, diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram muito contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ao ser exposta aquela casa ao vento, à tempestade, à enchente, a casa sobre a rocha continua firme. Assim é a família, o projeto de Deus. Deus não vai cobrar do pastor porque a tua família não está indo bem. Deus não vai cobrar dos teus pais porque você não está conduzindo bem a tua casa. Deus vai cobrar de você, de mim como pai, como sacerdote da casa. A responsabilidade é nossa. E para a gente ter essa certeza, quando o homem pecou e ele viu que estava nu, aí Deus chama Adão. Onde está Adão? Bonitão, né? Onde é que está agora de sainha aí, de folhinha, todo bonitão, né? Ah, Senhor, né? Sempre com desculpa. O que aconteceu, Adão?
Senhor, a mulher que tu me deste fez com que eu pecasse. A culpa não era mais de Adão, era de Deus. Por que me deu essa mulher? Muitas vezes, nós não tomamos atitudes como o sacerdote da casa e culpamos. Ah, viu o que teu filho fez? Você não criou direito. É fácil jogar a culpa para os outros, né? Então Adão estava jogando a culpa para Deus. Por que tu me deu uma mulher? Só que a palavra de Deus fala que quando a mulher comeu o fruto, nada aconteceu. Mas quando ela ofereceu ao homem e ele comeu, os seus olhos se abriram e ele viu que estava nu. Por quê? Porque ele era o responsável pela sua mulher. Ela poderia ter até comido, mas se ele falasse, não, Deus falou para a gente não comer esse fruto, talvez não tivesse pecado. Mas ele escolheu pecar. Responsabilidade do homem. Ele escolheu pecar. As mulheres devem estar felizes batendo no marido, viu? Tudo culpa tua, né? Mas a mulher tem uma grande responsabilidade na vida. Tem que ser exemplo. Tem que ser testemunho para os filhos. A mãe tem que estar junto. Tem que ajudar na educação, né? Hoje, no mundo mais globalizado, né? A mãe já trabalha fora, ajuda no sustento. Só que nós não podemos esquecer o papel de cada um na casa. Nós não podemos esquecer disso. Muitas vezes nós, como homens, a nossa esposa trabalha também. Nós chegamos em casa, queremos janta pronta, casa limpa, tudo arrumado, né? E a mulher, coitada, trabalhou o dia todo, chegou em casa, tem que fazer tudo isso, cuidar dos filhos, e o bonitão senta lá assistir o jogo, né? É legal, né? Nós temos que estar ajudando mesmo. É a nossa função. A mulher veio para ser auxiliadora. Por quê? Por que precisa de auxiliar? Porque não consegue fazer sozinho. Então nós precisamos estar juntos todo tempo. Deus fez a mulher de uma costela do lado esquerdo do homem, para que pudesse estar do lado do coração. Deus não fez a mulher do pé ou da cabeça, mas do lado. Então essa família edificada na rocha, ela consegue viver com persistência tudo isso. É uma família firme no Senhor. Os filhos dão prazer para essa família. Os filhos são aquele negócio legal, né? Como é gostoso. Eu tenho prazer na minha família e nos meus filhos. Por quê? Nós conseguimos viver como uma família. Mesmo que tenham algumas dificuldades, mas os nossos filhos nos honram, porque nós damos o exemplo. Como é bom você ter um filho de 22 anos, e ele passar a mensagem, pai, já estou chegando, né? Ah, pai, eu vou ir para um lugar. Já é um filho barbado, né? Pouca barba, mas é barbado já, né? Isso é o quê? É você ensinar. Nós atendemos a clínica São Francisco de Dependentes Químicos. O Rubens está sempre junto, a Sandra, a Minas, Lucas, né? Quantos filhos, crianças de 12, 13 anos, lá internadas porque estão perdidas na droga? Por quê? Porque não tiveram uma estrutura em casa. A culpa não é da sociedade, mas sim de nós como pais. Você pode criar o teu filho no meio de uma favela, mas se você der um bom exemplo, você vai tirar a favela de dentro do teu filho. Muitas vezes a gente sai da favela, mas deixa a favela dentro da nossa vida, né? Você vai conseguir tirar tudo isso pelo teu testemunho, se você tiver uma família edificada na rocha. O Salmo 127:1 diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus tem que ser o centro. Mas como que você vai falar para o teu filho? Meu filho, não fume, se você fuma. Meu filho, não beba, se você bebe. Meu filho, não seja um rapaz promíscuo, se você é.
exemplo. Como que você vai querer ensinar o caminho se você não vive? É nossa responsabilidade, não é responsabilidade de Deus. Deus veio para salvar toda a humanidade. O segundo modelo é justamente a família firmada na areia. Nós temos um exemplo bem claro, creio que todo mundo conhece, né? Lá na Itália existe uma torre, né? Chamada de Torre de Pisa, né? Quem tem essa torre, alguém sabe o que ela tem? É torta, né? Por que essa torre é torta? Porque foi construída num lugar arenoso, onde não tinha base sólida. E essa torre ainda não caiu, porque eles fizeram, né, várias reformas nela, tentando edificar um lugar mais profundo, mas ela já encantou. Se tornou um símbolo. E muitas vezes a nossa família está sendo criada assim. Está afundando. A nossa família está afundando. E você olha, puxa, não tem mais como arrumar uma solução. Tem. Essa torre parou de inclinar. Por quê? Porque fizeram um projeto e calçaram. Toda família pode ser restaurada. E o projeto dessa família tem que ser Deus como centro. Se você não coloca Deus como centro, cada vez mais você vai ter inclinar. Cada vez mais você vai estar perdendo a consistência. Versículo 26 diz: edificou a casa sobre a areia. O que a areia é? A areia é um símbolo de insegurança, incerteza, inconstância, instabilidade. Porque você pisa na areia, um pouquinho vem a água e cobre. Ou você pisa, afunda. Você consegue deixar marcas. E na rocha você não consegue. Você pode pisar na rocha, você não vai deixar marcas. Mas na areia você deixa marcas. E essas marcas muitas vezes é a questão do quê? É a falta de um compromisso com Deus. A falta de oração. A ausência de perdão. Né? A ausência de comunhão. A ausência de comunicação, de diálogo. Nós não sabemos conversar. Tudo que nós vamos falar parece que nós estamos brigando. Ah, mas é o meu jeito. Não é o meu jeito. O meu jeito pode ser mudado. As coisas parecem que não acontecem porque nós somos intolerantes, somos ciumentos, nós esquecemos o que é certo. Então não permita que a sua família seja destruída pela tua inconstância. Ah, mas meu filho já está crescido, ele já se governa, ele faz as coisas do jeito que ele quer. Mas quando nós colocamos o nosso joelho no chão, nossos filhos não têm poder sobre esse Deus que nós temos. O poder da oração quebra muralhas. O poder da oração transforma vidas. Como é que está a tua vida com Deus? Ah, não tenho tempo para orar, né? Se você não tem tempo para falar com Deus, você não vai arrumar tempo para falar com o teu filho, você não vai arrumar tempo para falar com a tua esposa. Primeiro, Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Como é gostoso, eu estou vendo as mulheres, né? Elas fizeram um cronograma de oração. Os períodos durante o dia, 15 minutos, tem algumas mulheres orando. Como é legal. Por quê? Por que será que elas estão orando? Será que estão orando para receber bênçãos materiais? Eu creio que não. Elas estão orando pelas famílias. Elas estão orando porque tem um projeto de Deus em sua vida. E nós, como homens, será que estamos fazendo isso? Ah, pastor, mas eu já oro, né? De manhã, quando eu levanto, quando eu vou dormir, né? Quando vou almoçar, quando eu vou jantar. Muito pouco. Tire o tempo para ficar a sós com Deus. Mateus, no capítulo 6, ele fala, né? Entre no teu quarto, feche a porta e fale
com Deus que te ouve em silêncio. É um momento íntimo com Deus. Como você gosta, né? Nós temos um dia na nossa casa que é o dia da família. Aquele dia ou à noite nós tiramos, hoje é o nosso dia da família. Então nós ficamos em família, fazemos tudo em família. Por quê? Porque é bom, é gostoso ter aquele momento com família. Só assim você consegue manter tua casa firme na rocha. Gaste tempo com teu filho, com tua filha, mas principalmente com tua esposa, porque os filhos vão crescer, vão casar e vão embora, e você vai olhar para o lado, quem sobrou? O primeiro amor. Só sobra o primeiro amor, aquela pessoa que você olhou, amou, que você casou, e com o passar do tempo foi desgastando, você foi colocando outras coisas, os filhos foram vindo, e você esqueceu do teu cônjuge, e no final você olha, agora somente somos nós dois. E agora? Não conseguimos mais nem conversar. Por quê? Porque perdemos a sensibilidade. A nossa esposa, ou o esposo, né, tem que ter esse momento de estarem junto. Como é bom a gente poder estar junto com a nossa esposa. Mas a nossa família tem que estar firme na rocha. Quando eu lembro da família de Jó, né, a família de Jó, ela estava totalmente destruída. Imagino lá no fundo do poço. Por quê? Por que estavam assim, com essa agonia? Justamente Jó estava sofrendo, né? Jó pergunta 16 vezes para Deus: por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que minha dor não cessa? Por que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Jó questionava a Deus: por que tudo isso está acontecendo? Por que não tem uma mudança na minha vida? Quantas vezes você tem agido assim? Chega no momento que a vida fala: Senhor, é melhor que tu me leve do que ficar sofrendo nessa vida. O meu problema continua. Por quê? Porque é teu. Porque você não entregou nas mãos de Deus. A minha angústia ainda continua porque é tua. E você toma posse dessas maldições para a tua vida e não coloca: Senhor, a minha vida toda é tua. Tudo que eles estão sofrendo, tu tem me dado, então é tua responsabilidade me libertar. Mas nós ficamos presos, e Jó estava preso nessa situação, né? E Jó lança para Deus mais de 30 vezes as suas queixas amargas. Ele abre o coração e fala para Deus: olha, Senhor, eu não suporto mais essa dor, eu não aguento mais estar sofrendo com essas feridas. Ele chora, ele reclama. Por que será que já não tinha uma família firmada na rocha? Tinha. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse na vida daquela família, porque ele conhecia o coração de Jó. Ele sabia que Jó poderia passar por tudo isso e jamais negaria a Cristo. Quantas vezes nós somos confrontados por alguma coisa e a primeira atitude: não vou mais na igreja. Não vou mais na igreja. Eu estou indo lá na igreja e o que adianta? Está acontecendo tudo isso. A minha família continua bagunçada. Os meus negócios parecem cada vez estão pior, né? As minhas dívidas cada vez aumentando. Não vou mais na igreja. Já pensou se Jó tivesse feito isso com Deus? Deus mandou um vendaval, derrubou um local onde estava toda a família, morreram todos os filhos, 10 filhos, uma pancada só. Deus mandou, né? Veio o exército e destruiu toda a lavoura dele, perdeu tudo, matou os animais. Aí Jó foi acometido por muitas doenças, estava apodrecendo vivo.
Aí a esposa de Jó começa a lamentar, ela se revolta e ela fala para Jó: amaldiçoa o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus, porque não adianta mais. Os amigos de Jó começam a falar para ele: sabe por que está acontecendo tudo isso? Consequência do teu pecado. Jó fala: puxa, mas eu não fiz nada de errado, eu estou tentando viver do jeito mais certo possível. Jó perdeu toda a sua fortuna. Aquela família assim estava passando por um momento de turbulência. Imagina você descendo, quem conhece aqui a Serra do Rio do Rastro, um nevoeiro tenso. Você não enxerga nada. Ou subindo, né? Com meia luz só, né? A dificuldade que você tem. Porque você sabe que se você desviar um pouquinho, você pode cair no penhasco. Que vão te achar só quando alguém sentir falta de você, né? A família de Jó estava passando por isso. Estava sofrendo uma tribulação. Ela estava precisando de um avivamento. E muitas vezes a nossa família também está precisando desse avivamento. Então o que Deus faz? Quando você está com um deserto, quando a tua vida está com caos, quando a tua família parece que não tem mais solução, aí vem a intervenção divina. Aí começa a brotar a restauração. Porque você planta e demora para dar fruto. Mas nós queremos plantar uma árvore e amanhã já está colhendo fruto. O irmão Alcino levou um pé de coqueiro para mim lá em casa, né? Eu já queria que ele estivesse grande, com folhas bonitas, mas ainda está com aqueles galinhos que ele levou verdinho, ainda continua com eles. Puxa, mas eu queria que já estivesse grande para fazer som. Se apagar, nós ligamos de novo. Então, o que Deus quer fazer na nossa vida? Deus quer que a gente veja a esperança nele. A esperança não está no meu braço forte. A esperança está em Deus. Você pode fazer até onde a tua força alcança, mas a força tem que vir do Senhor. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, a palavra de Deus fala, né? Deus mostrou a ele, né, que Jó conseguiu compreender que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. A vontade de Deus jamais vai ser frustrada. Ele fala que o sofrimento de Jó, em vez de endurecer o coração de Jó, fortaleceu ainda mais. Jó conseguiu entender que o viver com Deus era muito maior. Tanto que no versículo 42 do capítulo, aliás, no versículo 10 do capítulo 42, a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para Jó. Persistência nossa, como líderes, como homens, como sacerdotes da nossa casa, tá? O que Deus fez? Todos os bens que ele tinha perdido, Deus deu em dobro. Seus negócios prosperaram, seus empreendimentos deram certo, né? No 42:1 a palavra fala que Deus restaurou a saúde física. Deus curou ele de todas as suas enfermidades. E ele ainda viveu mais 140 anos. E pôde ver a sua descendência. Por quê? Porque Deus deu mais 5 filhos e mais 5 filhas. Ele pôde ver suas filhas gerarem filhos. Seus filhos gerarem filhos. Então ele pôde acompanhar o crescimento. São bênçãos do Senhor. Quando nós edificamos a nossa casa na rocha, nós receberemos bênçãos. Então o que aconteceu? Jó tinha perdido tudo e Deus restaurou. Naquele momento Jó não tinha mais 10 filhos, já tinha 20. Porque tinha 10 no céu que Deus tinha tomado e 10 que Deus novamente tinha dado. Então Deus curou. A mulher de Jó, que tinha se tornado amarga, ela se tornou doce novamente.
Muitas vezes o nosso casamento está se tornando amargo porque nós não estamos conseguindo agir da forma que Deus nos ilumina. Vai causando um desgaste. Aí quando você olha, você já não consegue mais conviver, porque aquilo não está mais bom. Aquela mulher que um dia você olhou e disse que amava, hoje você olha e se Deus te der força, você avança nela. Ou vice-versa, né? Por quê? Porque você esqueceu de na tua caminhada estar edificando a tua casa na rocha. Você pode até ter começado bem, mas com o passar do tempo, essa construção estava na areia. Como nós, como líderes, como família, podemos viver uma vida diferente quando estamos firmados na rocha? Satanás ele tentou destruir Jó, mas Jó saiu dessa crise fortalecido. Meu amado, se hoje você está passando por uma crise, não sei se é no teu casamento, ou é uma crise de relacionamento com o mundo humano, com teus amigos, faça dessa crise um fortalecimento, um trampolim para você ser vencedor. Mas você precisa ter uma atitude de reconhecer quem é o soberano na tua caminhada. Você tem que conhecer Deus, como Jó falou, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de que forma? De te sentir, de ver o agir de Deus na minha vida. É difícil viver em família? É difícil. Mas o bom é que nós conseguimos amar. O bom é que nós conseguimos olhar para o nosso filho e falar: vem cá, me dá um abraço. Ele não vai olhar para você e dizer: olha, cara, eu nem te conheço. A pior dificuldade do ser humano é ser desprezado por um de casa. Você pode ser desprezado por qualquer pessoa, mas quando alguém do teu sangue fala para você: não te conheço, aí é difícil. Quantas vezes nós estamos feito isso com Deus? Quando alguém fala para você: você é um cristão? Não. Eu apenas vou lá na igreja, né? Eu gosto das músicas, eu gosto da palavra, eu gosto das pessoas que estão lá. Aí você está dizendo para Deus que você não é sangue, o sangue dele. Você está rejeitando o teu Criador. Como que você vai querer ter uma família abençoada se você não consegue viver preso nessa rocha? Eu te digo, está na música. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, e o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa família, só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, ensina a cantar. Minha família com amor edifica minha casa para o teu louvor. Minha família é presente do Senhor. Será que realmente a tua família é o presente de Deus? Como é que está a tua família? Como é que está a tua casa? Como é que você está? Eu quero te desafiar nesse momento. Se você está precisando de uma restauração na tua casa,
na tua vida, na tua família, nos teus familiares, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Quero realmente pedir para que Deus possa estar trabalhando. Com certeza